Viajante, o que acontece quando o ódio vira política? Quando a mentira se transforma em verdade oficial? E quando a violência ganha aplausos e a liberdade silêncio? Hoje, a gente vai falar de um dos momentos mais sombrios da humanidade. Mas não vou repetir o que você já viu em aula ou nos livros didáticos. A gente vai desmontar, peça por peça, o maquinário do nazismo. Como ele nasceu, como se espalhou e por que ele ainda assombra o nosso presente. E antes de você achar que isso é só uma história antiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu alguém culpar imigrantes? Dizer que artista é vagabundo? Falar que professor doutrina? Ou chamar a imprensa de inimiga? Então já se ajeita na cadeira e se inscreve no canal. Aqui no Viagem na História, a gente não passa pano para opressor e não deixa o passado ser apagado. E ó, só 7% das pessoas que assistem nossos vídeos estão inscritas. Isso mesmo. Você ajuda esse projeto a continuar com um clique. É de graça, mas vale ouro. Bora embarcar nessa viagem, porque a história tá batendo na nossa porta. E se a gente não entender o que aconteceu, ela se repete, e com força. Em 1918, a Alemanha era um país derrotado, humilhado e quebrado. A Primeira Guerra Mundial havia deixado cicatrizes profundas, físicas, políticas e emocionais. O Tratado de Versalhes, imposto pelas potências vencedoras, não foi só o fim da guerra, foi uma sentença. A Alemanha perdeu territórios, sua capacidade militar e, para muitos alemães, perdeu a honra. E para piorar, veio a conta. Em 1923, o marco alemão valia tão pouco que era mais barato usar o dinheiro como papel de parede do que comprar papel de parede de verdade. Essa crise econômica, somada ao trauma da guerra, abriu espaço por ressentimento. Nas ruas, uma pergunta ecoava: quem é o culpado? E aqui começa a surgir uma narrativa perigosa. Uma que dizia que a Alemanha foi traída pelos de dentro. Políticos covardes, comunistas, judeus. O nome disso? Teoria da facada nas costas. E ela virou o combustível emocional de uma nova extrema-direita radical. Como nos apresenta o biógrafo de Hitler, Jan Kershaw, que afirmou que a Alemanha dos anos 20 foi um terreno fértil para o radicalismo. O ressentimento, o medo e a insegurança social criaram um clima ideal para o surgimento de figuras autoritárias. É sempre assim. Quanto maior o caos, mais fácil surgir alguém com respostas simples e perigosas. E em meio à crise da República de Weimar, um certo ex-cabo do exército começava a discursar em cervejarias lotadas. A Alemanha derrotada na guerra traz à tona o ressentimento nacional do Tratado de Versalhes. A humilhação política e econômica, a hiperinflação e miséria traz como consequência o colapso social, disputas políticas e radicalização. O caos nas ruas, somado à teoria da traição interna, provoca o crescimento do sentimento do antissemitismo e da extrema-direita. O nazismo não brotou de um raio que caiu do céu. Ele cresceu aos poucos, pelas rachaduras de uma sociedade em colapso. E o que a história nos mostra é que toda vez que a democracia balança, tem alguém ali esperando para empurrar. As crises criam brechas, e as brechas, abismos. Um regime autoritário precisa de algo além da força. Precisa de coesão, de identidade, de um nós contra eles. E foi assim que o nazismo começou a fabricar o inimigo perfeito. O judeu passou a ser retratado como um parasita, um infiltrado, um traidor que vivia entre os verdadeiros alemães e que sabotava a nação por dentro. E aqui temos o judeu, o inimigo da pátria, como diria o zoológico ideológico nazista. Como bem analisou Zygmunt Bauman em sua obra A Modernidade e o Holocausto, a construção do inimigo no nazismo não foi uma irracionalidade do sistema, foi parte racional da engenharia do Estado moderno que busca pureza e controle. E isso não era coisa de maluco isolado em porão, era política de Estado, era escola, cinema, jornal, literatura, era o Estado ensinando a odiar. O antissemitismo, que já existia na Europa havia séculos, ganhou uma nova forma. Agora era pseudocientífico. Testes de pureza racial começaram a ser aplicados. E o que antes era preconceito virou estatística, virou política pública. Então, em resumo, nas escolas você tem uma doutrinação com base na ciência racial. Na propaganda, jornais, rádios, repetindo o discurso. Na religião, há alianças com setores anti-judaico-cristãos. E na política, leis antissemitas. Em 1935, as leis de Nuremberg institucionalizaram o racismo. Judeus deixaram de ser cidadãos. Não podiam mais casar com arianos, não podiam trabalhar no Estado, estudar e nem andar em certos lugares. E não parou por aí.
Ciganos, negros, homossexuais, deficientes, comunistas, todos rotulados, todos perseguidos. A construção do inimigo não era só retórica, era preparação para a eliminação. Se você chegou até aqui, viajante, é porque você entende a importância de lembrar. Mas não basta lembrar. A gente precisa entender os mecanismos, porque eles estão voltando. Fake news, teorias da conspiração, discursos de ódio que se disfarçam de opinião. Então, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, esse trabalho precisa continuar. E eu conto com você. O nazismo ensinou uma coisa muito clara. O primeiro passo do genocídio começa nas palavras, nas piadas, nos rótulos, nas exclusões. E quando ninguém reage, o resto fica fácil. O ódio precisa do silêncio para crescer. Se tem um personagem que não pode faltar nessa história, é ele, o Joseph Goebbels. O ministro da propaganda nazista. O homem que entendeu o poder da narrativa antes de Zuckerberg sonhar com o algoritmo. O nazismo, ele criou uma indústria de mentiras. E não era mentirinha boba, não. Era mentira com orçamento, com estética, com trilha sonora, com slogan. O próprio Goebbels dizia, não precisamos convencer os intelectuais, precisamos conquistar os instintos. Como observou Victor Klemperer, que documentou a linguagem nazista no seu livro A Linguagem do Terceiro Reich, a linguagem nazista era um vírus. Infectava as palavras comuns e transformava tudo em propaganda. Todo dia, os alemães recebiam a mesma mensagem. Eles, os judeus, os comunistas, os diferentes, são o problema. Nós, os arianos, os obedientes, os puros, somos a solução. Cansado de pensar por conta própria? Leve já seu rádio com fake news embutida, direto do Terceiro Reich para a sua sala. A mentira virou verdade institucional e a dúvida virou crime. Mas calma, isso é coisa do passado, né? Para o historiador Timothy Snyder, a pós-verdade é o pré-fascismo. Um resumo para a gente entender melhor. Domínio dos meios de comunicação, repetição obsessiva de slogans, a criação de heróis e vilões, o apelo emocional e não racional, censura à imprensa independente, propaganda como entretenimento. São essas as principais características desse modo de agir do fascismo, seja no passado, seja no presente. A propaganda nazista é um espetáculo. Um Big Brother do ódio, um reality onde você só continuava no jogo se aplaudisse o Führer. E se tudo isso parece exagero, olhe em volta. Veja os canais que espalham mentiras como entretenimento. Os grupos que distorcem a história para justificar a violência. A verdade virou guerra e a mentira o produto. Desligar o cérebro é a forma mais rápida de virar uma massa de manobra. Vamos esclarecer uma coisa. O Hitler, ele não tomou o poder com um golpe militar. Ele foi eleito, e isso faz toda a diferença. É aí que mora o perigo. Porque quando o autoritarismo veste terno, sorri para a câmera e fala em ordem e progresso, ele parece confiável e ganha voto. Com o apoio das elites econômicas e parte da imprensa, o Hitler é nomeado chanceler pelo presidente Hindenburg. O boneco de ventríloco útil. Mas o problema é que o boneco tinha planos. Poucos dias depois, o parlamento alemão foi incendiado. A culpa? Um comunista. O pretexto? Salvar a pátria da ameaça vermelha. A consequência? O decreto do incêndio do Reichstag. A suspensão de liberdades civis, censura, prisões em massa, tudo dentro da lei. Como nos alertou Hannah Arendt em As Origens do Totalitarismo, o terror moderno não precisa destruir o Estado. Ele o usa até não precisar mais dele. E assim começa a mágica da legalidade autoritária. Você usa um medo, cria uma ameaça e se oferece como o único capaz de proteger. Então, como destruir uma democracia em apenas 5 passos? Cria um inimigo, plante medo, provoque crise, prometa salvação e mude as leis. O Hitler ganha poderes quase absolutos com o ato de plenos poderes. O parlamento se anula, os partidos são dissolvidos e a Constituição morre. Segundo Humberto Eco, em seu ensaio O Fascismo Eterno, que a gente já falou em outros vídeos, o fascismo nasce quando o medo do caos é maior do que o amor pela liberdade. Com um discurso de família, fé e moral, o Estado nazista se torna total. A Alemanha virou uma máquina, e toda máquina precisa de uma engrenagem obediente. Viajantes, quando líderes começam a atacar jornalistas, professores, artistas, sindicatos, opositores, quando leis começam a proteger a pátria, tirando direitos, é bom acender o farol da história, porque essa estrada a gente já percorreu. O nazismo ele foi derrotado com tanques, mas suas ideias nunca foram totalmente enterradas. Elas ficaram no subsolo, como brasa em cinzas, esperando só um vento para reacender. Como nos alertou o Primo Levi,
aconteceu e, portanto, pode acontecer de novo. Quando um político diz que imigrante é ladrão, quando um influencer diz que ditadura foi eficiente, quando um professor é demitido por ensinar sobre racismo, isso não é coincidência histórica. É sintoma. É sinal de que a história está se repetindo e a gente está dormindo no ponto. O ódio se disfarça de opinião. A mentira, ela se veste de verdade. A intolerância vira defesa da família. A história vira alvo e não lição. O historiador e pesquisador do antissemitismo no Brasil, Michael German, nos lembra que a normalização do discurso de ódio é o primeiro passo para o colapso democrático. E no fim, o que resta pra gente? Negar, relativizar e esquecer? Ou lembrar e estudar? Denunciar, porque resistir também é não deixar apagar. Viajante, se esse vídeo te fez pensar, compartilha. Se te revoltou, comenta. Se te emocionou, se inscreve. E se você acredita que esse tipo de conteúdo precisa continuar, considere apoiar o nosso projeto com qualquer valor via Pix. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.